Deram uma paulada no Valência aqui no Tá nos acréscimos? 88. Não tem nenhuma vinheta de abertura? Tem. Ah, pode ser na fechada, daí eu abro para apresentar os nossos convidados. Beleza. Seja bem-vindo no podcast Show de Bola. Assim a gente combina. Toda sexta-feira a gente vai se encontrar aqui às 7 horas da noite nas redes sociais do Show de Bola e da Rede Massa para conversar sobre Copa do Mundo. E hoje eu recebo a visita e as participações muito especiais dele, o Daniel Piva, nosso comentarista, o editor-chefe do Show de Bola, o Robson de Lázaro, o repórter que hoje vai ser repórter e também comentarista aqui no nosso podcast. Vai cornetar, fica à vontade. E outro convidado muito especial está aqui com a gente, lá direto do Skype, ele, Christian Toledo. E aí, Christian, beleza, cara? Seja bem-vindo. Ô Mauro, um abração para você, pro Daniel, pro Robson, com quem eu não converso há um tempão. E vamos falar de Copa, né? Eu tô aqui, eu tô de um olho no peixe e um olho no gato, né? Eu fico vendo o jogo e conversando com vocês. Beleza. A gente vai começar falando sobre esse magnífico resultado de abertura para o Brasil. E se a gente pensar também em Argentina, Inglaterra e Alemanha, é um sensacional resultado do Brasil, ganhando já na estreia com 2-0 no placar. Dando uma passada geral, Daniel Piva, me diz uma coisa. Esse resultado mostrou para você nenhuma surpresa, uma surpresinha pequena, ou a Sérvia poderia ter sido um pouco melhor? Assim, Mauro, primeiro abraço para todo mundo que está aqui ligado com a gente, ao Robson, ao Christian Toledo, mas surpresa não causa, porque esse ciclo do Brasil é muito bom, né? São 6 anos do Tite com números impressionantes. O Brasil tem 27 gols sofridos sob o comando do Tite. Então é uma equipe muito consistente. O jogo de ontem ele não foi fácil. O primeiro tempo foi bem amarrado. No segundo tempo o Brasil conseguiu transformar num jogo ali já bem mais acessível, marcou os 2 gols, colocou a bola na trave e aí o Brasil fez parecer fácil. Então para mim foi muito mérito da seleção brasileira, que fez mais um jogo muito consistente. Defensivamente não sofreu absolutamente nada. E como a bola teve paciência para procurar os espaços, procurar as melhores jogadas e nem precisou contar ali com o brilho do Neymar. Teve importância no jogo? Teve, mas foi mais um jogo que provou que há vida sem Neymar na seleção brasileira, por isso achei uma estreia muito interessante da seleção nos últimos mundiais, nas últimas Copas. Não lembro, não me recordo de uma estreia tão convincente, tão segura do Brasil. O Christian Toledo, queria saber de você o seguinte, né? No primeiro tempo, o Brasil não achava os espaços. Aí, no segundo tempo, começou a encontrar esses espaços e aí chegou a 2 gols no segundo tempo. O que na sua opinião, mudou do primeiro para o segundo tempo? O que o Tite fez? Olha, eu vou até, aqui não vou pagar de espertão, Mauro, e vou falar o que o próprio Tite explicou. Ele falou muito sobre o posicionamento do Lucas Paquetá. Qual é o desenho desse meio-campo do Brasil? Com esse time mais ofensivo, que aí é uma questão que a gente pode até tratar daqui a pouco de como vai ser depois da lesão do Neymar, o Paquetá tem muitas funções defensivas. Só que como o Brasil foi gradativamente se colocando no campo da Sérvia, e a Sérvia não foi reagindo, né? A Sérvia foi só também voltando para o seu campo, abriu-se um espaço para o Paquetá chegar um pouco mais à frente. E esse foi o detalhe tático da virada do segundo tempo. O Paquetá se aproximou mais. Apesar de eu achar que em muitas oportunidades o Paquetá só trocava passes com o Neymar, não fazia o jogo tanto fluir, apenas a presença física dele fazia com que a defesa da Sérvia tivesse mais espaços para mexer e o Brasil tivesse mais espaços para jogar. E aí constrói-se o resultado com a primeira presença do Neymar, depois a participação decisivíssima, nem sei se existe esse adjetivo,
do Vinícius Júnior e, claro, do Richarlison. Aí falou o Richarlison, né? O Cristian Toledo lembrou um detalhe bem importante aqui, De Lázari, que o Richarlison, ele tem sido, não é porque ele fez gol na estreia do Brasil. Se a gente voltar nas eliminatórias, ele fez gol. Se a gente voltar em outras ocasiões, Olimpíadas, né? nas Olimpíadas, ele foi o artilheiro. Então, assim, esse cara ele vai começando a ser um dos caras mais importantes para a seleção brasileira. Não tenha dúvida, Mauro, um abraço para você, para o Daniel, para o Christian, prazer estar participando também com a presença dele. Acho o seguinte, Mauro, o Richarlison ontem mostrou o que o centroavante tem que fazer. Tem que estar no lugar certo, na hora certa. E no primeiro gol, nada mais do que isso aconteceu. A jogada construída pelo Neymar, criando o espaço, se livrando de 3 marcadores, o chute bem colocado do Vinícius e no rebote o centroavante estava ali para colocar para dentro. Foi o gol que deu toda a tranquilidade para o Brasil, que já vinha do início de segundo tempo muito bom, ter feito a partir dali uma partida excelente. Ficou 2-0, mas 4-0 não seria muito. 5 não seria grande exagero também. E aí o segundo gol não cabe nem muito comentário, né? Porque são vários adjetivos. O cara dominou com uma perna, girou, não vou dizer como um pombo, porque acho que pombo não gira daquele jeito, mas deu um voleio espetacular, um golaço realmente mais bonito, não tem nenhuma dúvida da Copa até agora, se não for um dos mais bonitos de todas as Copas, porque foi um gol realmente espetacular do Richarlison, que para quem tinha alguma dúvida, acho, sobre ele como centroavante, meio que seca isso, né? Sela isso. É o centroavante da seleção brasileira para essa Copa do Mundo e, no geral, gostei muito da atuação do Brasil, superando um adversário chato, um adversário que tem a qualidade técnica, mas que priorizou toda a parte física. Time com média de altura de 1,88, muito difícil de ser superado, muito fortes, né? Muito forte fisicamente, e o Brasil conseguiu uma vitória bem importante e convincente na estreia. O Robson falou ali do gol do Richarlison. Hoje eu fui até, falei, eu não lembro de um gol tão bonito assim do Brasil. Lindo gol, verdade. Em Copa do Mundo. Aí comecei a pesquisar, tem golaço pra caramba. Em 82 tem gol do Sócrates, tem o Éder, faz 2, 3 golaços. Aquele do Branco em 94. Tem o Garrincha de falta, também tem golaço, tem o do Pelé na final contra a Suécia. Você vai encontrar muitos golaços. Pelé contra o País de Gales em 58. Mas cara, o gol do Richarlison entra nessa conversa. O modo como ele domina a bola, né? Porque a bola vem do lado esquerdo, ele tá virado pro lado esquerdo. Ele domina a bola e ele faz um giro de 180 graus para dar um voleio. Uma coisa linda aquela jogada. Não, e muita gente compara com o gol do Edmilson em 2002. Esse era mais difícil, porque ele tem que dominar, girar. Foi mais rápido, o Edmilson foi mais no reflexo. Foi um golaço também, não é desmerecer o que o Edmilson fez lá atrás, mas o do Richarlison ontem foi mais bonito e mais difícil. Então esse gol do Richarlison vai entrar nessa discussão de um dos gols mais bonitos aí do Brasil na história das Copas. Teve em 78 o gol do Neninho, de trivela. Ô, Cristian Toledo, me diga uma coisa, vai ser difícil alguém fazer um gol mais bonito que o Richarlison nessa Copa, né? Foi um gol, uma execução primorosa, né? Porque ela primeiro parte de uma construção ofensiva, então aí se você perguntar qual é o gol mais bonito da seleção brasileira na história das Copas do Mundo, eu ainda vou dizer que é o gol do Carlos Alberto na final Brasil-Itália em 70. Aquele petardo, porque é toda né? uma construção, porque sai de trás, o Clodoaldo dribla 3 caras no lance só, chega no Rivelino, do Rivelino pro Jairzinho, do Jairzinho pro Pelé e daí pro Carlos Alberto Torres. Esse gol pareceu muito com o gol do Zico na Copa de 82 contra a Nova Zelândia. Só que, qual é a diferença? Primeiro, o grau de dificuldade. Uma coisa é você enfrentar uma Sérvia fortíssima, principalmente defensivamente, e outro é enfrentar uma Nova Zelândia que é ingênua hoje, imagina em 82 na sua primeira Copa do Mundo. E o segundo, que é o fato do Richarlison precisar dominar a bola. Pode parecer meio estranho para o torcedor. Mas ele dominou, daí ficou mais fácil. Não é assim. O cruzamento do Vinícius é um cruzamento na medida mais forte, né? Então foi preciso ajustar o corpo para dominar e depois ajustar o corpo de novo para dar o voleio. Foi um gol espetacular. Sabe aquele gol que você dá um berro, você nem percebe? Para mim foi assim, porque na hora que saiu o gol, já dei um berro de gol,
deve ter acordado algum vizinho que não esteja vendo o jogo da seleção. Agora, o melhor jogador do jogo, Brasil e Sérvia, a gente pode votar com certeza no cara que faz um gol desse, né, no Richarlison, e que faz 2 gols no jogo. Agora, quem foi o pior jogador do jogo inteiro para se votar num cara que ficou devendo? Pode ser da Sérvia, pode ser do Brasil. Pro lado da seleção. Aquele ignorante lá, viu, Daniel? Ignorante, zagueiro que eu esqueci o nome. Quero fazer um rápido registro, Mauro. Casemiro. Esse cara veste a camisa da seleção brasileira e ele vira um monstro. Ele é um grande volante, já é um grande volante, a história que ele tem no Real Madrid. Foi para o Manchester United agora, mas ele, com a seleção brasileira, ele é espetacular. A atuação dele foi monstruosa ontem contra a Sérvia. De positivo, o Casemiro, o Alexandro fez uma partidaça e o Thiago Silva, além do Vini Júnior e do Richarlison. Na seleção de negativo, se o Richarlison teve o caráter decisivo, o Rafinha deixou de ter. É verdade. O Rafinha teve 2 bolas ele ali. Ele atrasou para o goleiro 2 bolas. Uma que ele teve até o mérito de recuperar a bola, mas finaliza muito mal. E a outra ele recebe o passe do próprio Thiago, que o Christian destaca muito bem, partidaça, e também finaliza mal. E um que eu achei abaixo, tímido demais, errando bastante passe, o Danilo. O Danilo ali foi um jogador que achei que não estava à vontade, não estava acompanhando. Se o Alexandre fez um partidaço pelo lado esquerdo, o Danilo achei um pouco tímido no jogo de ontem na seleção. E aí, Delac, e a sua visão disso aí? Se o Richarlison não tivesse feito 2 gols e o cara decidiu o jogo junto com o Vinícius, né, com participação também nos 2 gols, eu teria escolhido, se fosse para escolher o Casemiro. O Casemiro jogou muita bola. Acho que o Paquetá, por mais que não tenha aparecido tanto até ofensivamente, mas ele e o Casemiro foram fundamentais meio que para igualar fisicamente com a força dos sérvios ali na disputa no meio de campo. E aí o Casemiro, o que ele recupera de bolas, o que ele inicia de jogadas ali em situações complicadas, o que ele organiza o time, a bola que ele meteu no travessão quando já estava 2-0 foi um pecado. Assim, se a bola entra ali era para consagrar realmente uma atuação que foi espetacular. Então gostei muito da atuação do Casemiro e eu acho que um dos pontos fortes, né, o Daniel já trouxe os números do time do Tite, é essa consistência defensiva. Não pensem que a Sérvia é a Costa Rica, é a Arábia Saudita, é qualquer uma dessas outras coisas. É uma seleção forte, que ontem, por enfrentar o Brasil, optou por jogar mais fechada. O técnico nem jogou com a dupla de ataque, que normalmente é titular, o Mitrovic e o Vlahovic. O Vlahovic só entrou quando saiu o primeiro gol do Brasil. Então foi até uma característica um pouco diferente de jogo. Mas é um time difícil e o Brasil não permitiu que esse time difícil criasse nenhuma oportunidade de gol. Então a consistência defensiva do Brasil é muito forte. Agora o seguinte, né? A notícia que acabamos de receber assim que a partida terminou, Neymar saiu com o pé inchado. E aí a pergunta que fica, será que o Neymar vai fazer falta? Bom, a informação é a seguinte, ele não participa da fase de grupos da Copa do Mundo, ele só vai entrar depois, recuperado. Aí a pergunta que eu faço para vocês 3, primeiro, com certeza ele vai fazer falta. E segundo, será que ele volta 100%? Difícil saber ali a condição, né? Porque vai ser tudo muito próximo. Os jogos ali são... Segunda-feira já é o jogo contra a Suíça, na sexta-feira jogo contra Camarões, daqui 10 dias já é oitavas de final, então 100% com conhecimento zero, que eu tenho de medicina, de fisiologia, todas as demandas ali que tem envolvidas no futebol, mas 100% não acredito. Acho que ele vai voltar ali meio que na base do sacrifício. Só que é claro que por um lado o Brasil já mostrou que há vida sem Neymar, mas você também não pode subestimar o poder de decisão, a capacidade técnica que o Neymar tem. Vai fazer muita falta. Quer dizer que o Brasil vai perder a chance de ele ficar fora? Não é isso, mas diminui o favoritismo do Brasil se o Neymar não voltar bem. É incrível isso, né, Christian Toledo? Porque o Neymar, na Copa América, nós fomos campeões e o Neymar não jogou. Em 2014, o Neymar também teve problema e não conseguiu jogar. Agora, toda vez a gente parece estar com essa síndrome de Neymar, né, nos lances importantes que o Brasil tem, né, Cris? É impressionante como o Neymar, ele não é feliz em Copas do Mundo. Em 2014 ele foi muito importante até a chegada
às quartas de final, depois leva uma porrada daquele Zúñiga, né? O cara teve ali de poder deixar o Neymar paraplégico, né? O Neymar ele transcende um pouco a questão, né, da pura análise de futebol, fica todo mundo meio extremado ao falar sobre ele. Mas o Neymar sofreu uma lesão gravíssima na vértebra na Copa de 2014. Chegou descontado em 2018 e, como disse o Daniel, se voltar, volta descontado. Só que, fazer uma comparação besta aqui, o Neymar pode ser o Dom Quixote de La Mancha da seleção brasileira. Porque o que o Daniel falou com muita propriedade, o fato de o Neymar estar em campo, além de ser um fator decisivo para a seleção brasileira, um jogador que pode decidir o jogo no lance, ele também atrai marcação. Ele apanhou muito no jogo de ontem. E o Vinícius e o Rafinha, quando tiveram espaço, também tiveram, porque a defesa da Sérvia deixava um na marcação e um na sobra em cima do Neymar. Sem ele, isso vai se distribuir, mesmo que entre o Rodrigo, mesmo que entre o Everton Ribeiro, mesmo que entre o Fred, ou como eu gostaria que entrasse o Bruno Guimarães, tudo vai ficar um pouco mais distribuído. Então vai ficar mais difícil, sim. Mas acho que não tira o Brasil da lista dos principais candidatos. Agora, dá uma igualada nisso, né, Mauro? Porque no final das contas é a Argentina que tem ainda o Messi e a França que tem o Mbappé, mas já sem Benzema. De resto, todo mundo perdeu peças muito importantes para essa Copa do Mundo. Espero que eu não esteja falando a realidade, que o Neymar consiga voltar plenamente nas oitavas de final. Agora vamos combinar uma coisa, hein, Dela? O Neymar, né? Vamos tentar, né? Pensar com a cabeça do Neymar. Tá lá na seleção brasileira, se preparou para a Copa do Mundo, foi importante nas eliminatórias, entra na Copa do Mundo, joga o primeiro jogo, joga bem o primeiro jogo e aí se machuca. Aí o médico chega para ele e fala assim, na fase de grupo você não joga, mas passando para as oitavas você está dentro. Eu acho que vem a própria vontade do jogador de melhorar, ficar 100% para jogar, porque o que ele deve querer jogar é uma coisa fenomenal, né? Não tenho dúvida que ele quer fazer a diferença, quer ser o destaque do Brasil na busca por um hexa, né? Ele não tem esse título mundial pela seleção brasileira na carreira e sonha em ser o melhor do mundo ainda, já tem 30 anos e ainda não conseguiu esse tipo de feito. Inegavelmente é um grande craque, né? Eu tenho muitas restrições ao Neymar fora de campo, mas acho que dentro de campo ele é meio que incontestável. E nesse momento, eu lamento muito que realmente tenha ocorrido. O Christian até citou o cara, o zagueiro ignorante, ele falou, é o senhor Nikola Milenkovic, o número 4 da Sérvia, que dá o carrinho ali, onde a bola até sobra para o Vinícius Júnior, quase sai mais um gol da seleção brasileira, mas com aquele carrinho completamente desproporcional do zagueiro sérvio, o tornozelo do Neymar vira embaixo do joelho do jogador, a imagem é muito forte e, como disse o Daniel, sem conhecimento de medicina, mas já acompanhando futebol há muito tempo e tendo visto várias lesões assim do tipo, infelizmente eu acho que o Neymar talvez nem jogue mais essa Copa. O jogo das oitavas, que é daqui a exatos 10 dias, eu acho impossível ele voltar. O cara que teve uma lesão dessa, ouvindo a entrevista do médico da seleção, o Rodrigo Lasmar, né, que afetou ligamento, que criou ali um edema ósseo no local, é muito complicado. O cara vai demorar... Se jogar, joga no sacrifício. Não, o cara vai demorar uns 15 dias para conseguir firmar o pé no chão, com o tornozelo, com todos esses problemas. Infelizmente, eu acho que a Copa do Neymar pode ter acabado nesse primeiro jogo e sim, causa muita deficiência assim, técnica para a seleção brasileira não ter o Neymar em campo. Pode ter a discussão que for, aí, muita análise, é muito individualista, ficar tudo em cima dele, mas não é mais assim com essa seleção com tantos nomes. A gente já tem uma divisão maior de responsabilidades. Tanto é que ele recuou um pouco, ele está armando jogadas. Com essa escolha, né, com o Vinícius Júnior titular. Então, eu acredito que vai fazer muita falta e o lance do primeiro gol, para mim, é um exemplo. Era um momento ali do jogo onde o Brasil já tinha tomado completamente as rédeas, né? Desde o início do segundo tempo era amplamente superior,
mas era difícil conseguir o espaço, construir uma jogada que criasse uma zona de perigo para um chute, para fazer o gol. E o Neymar se livrou de 3 caras. Ele domina um passe do Casemiro, dá um giro onde ele já tira 2, passa no meio desses 2, o outro zagueiro ele dribla 2 vezes e a bola naturalmente chega para o Vinícius Júnior chutar e no rebote o Richarlison abriu o placar. Foi o talento do Neymar que criou o espaço no meio de uma defesa fechadíssima para sair o primeiro gol da seleção brasileira. Então, só a presença dele já intimida os adversários, eu acho que ele vai fazer bastante falta. E um ponto ali o Christian disse, né, como o Neymar não consegue ser feliz em Copa do Mundo. Se você for lembrar, 2018, o Neymar ele chega na Copa baleado, em recuperação de uma lesão que teve no pé, que o quase tirou do Mundial. E aí ele estava, talvez tenha sido o auge das críticas ao Neymar pelo comportamento ali do Kaikai, e ele, naquela ocasião, força mesmo a barra, toma umas pancadas e fica girando, vira um meme ali na internet. Então mais se discutiu o Neymar fora de campo do que dentro de campo naquela Copa, e ele não parecia estar à vontade com essa situação, ele parecia que queria dar uma resposta para os perseguidores, para os chamados haters, e estava mais preocupado com isso. Em 14, o episódio ali do Zúñiga, no jogo contra a Colômbia, que o Tira 2010 não é convocado, quando já era um fenômeno assim surgindo, e agora 22, que parecia que ele estava num nível de maturidade, estava ali bem fisicamente, jogando bem no PSG, mesmo que possa fazer algum tipo de restrição, né, para a Liga Francesa, que não é do nível de outras ali da Europa, mas inegavelmente ele vinha tendo a regularidade que se esperava do Neymar, teve essa pancada, essa lesão logo na primeira rodada da Copa, que pode ou tirá-lo de todo o Mundial ou tirá-lo pelo menos de forma plena, de forma aquele Neymar 100%. 100%. Então é impressionante assim como vai acontecendo a cada 4 anos algum episódio com ele, né? O Brasil vai passar dessa fase com toda certeza. Você que assistiu o jogo entre Camarões e Suíça, se viu o Camarões correndo uma barbaridade, só que não acertava uma bola no gol. A galera da Suíça também não mostrou, né, aquela qualidade. O jogo foi 7 da manhã, horário do Brasil. Exatamente. Foi muito chato. Foi o pior jogo da Copa, né, Cristian? Eu também concordo com você, cara. Olha, a Suíça, assim, ela jogou no erro de Camarões e numa falha defensiva fez o gol. Um gol que deve garantir a Suíça na segunda fase, porque não vejo também... A Sérvia vai ter que... Bem, a Sérvia consegue talvez vencer Camarões, mas eu vejo os 3 times meio embolados, assim, em termos técnicos, táticos, físicos, assim. Eu acho que no final das contas tudo meio que se equivale. Mas foi muito fraco o jogo. O engraçado da Copa, e acho que isso que é o especial da Copa, né, Mauro? E Suíça e Camarões, para mim, é justamente o exemplo contrário. É a exceção que confirma a regra. Todo jogo, mesmo os mais fracos, mesmo os mais difíceis de assistir, tem uma boa história. Né? Como foi hoje, por exemplo, o jogo... hoje, no dia que a gente está gravando, claro, o jogo entre Irã e País de Gales. Era um jogo horroroso, mas nos 15 minutos finais criaram uma história muito bacana para o jogo. Agora, Suíça e Camarões foge totalmente essa regra, mesmo que teve gol, né? Teve 0-0 já nessa Copa do Mundo, mas tecnicamente um jogo muito ruim. Por isso que dá para falar mesmo, o Brasil passa de fase em primeiro e sem maiores sustos, só que daí é aí que vem o desenho. O desenho do mata-mata da Copa é muito complicado para a seleção. Portugal ou Uruguai na segunda rodada. Né? E daí, a partir daí, o grau de dificuldade vai ser ainda maior. Tem 2 cenários aí, Christian Toledo, que eu queria já emendar esse assunto que o Christian puxou para uma pergunta que eu quero fazer para os 3 aqui. Dá para ganhar a Copa pelo que vocês têm visto até agora dos adversários? Eu vi aí uma Espanha muito bem organizada, por exemplo. Dá para ganhar a Copa sem Neymar? Tem vários cenários que a gente precisa analisar aí, galera. Sem Neymar dá uma dificultada. Com Neymar... Para mim, o Brasil aqui teve a estreia mais consistente, levando em conta o nível do adversário. A Espanha foi quem mais encantou, mas não dá para subestimar o que a Espanha fez, mas também não dá para esquecer quem estava do outro lado. Uma Costa Rica que não foi parâmetro. A Inglaterra jogou muita bola contra o Irã e a vitória do Irã hoje contra o País de Gales... Confirma, né? Já mostra que tem mérito da Inglaterra, não é só a ruindade ali do Irã, que fez o 6-2.
E a França, que também estreou muito forte. Eu ainda não tiro a Argentina dessa conta. Eu ainda mantenho o respeito ali para a Argentina. A Alemanha... Você vê muito Boca Juniors na Libertadores e você acha que é tudo igual à Argentina. Mas, cara, eu ainda não excluo ele dessa conversa. Mas o Boca sempre perde na primeira fase e vai acabar ganhando. Pois é, acaba... passa em segundo e termina como finalista, como campeão. Mas não excluo a Argentina da conversa. A Alemanha, eu tô com um palpite que vai dar adeus aí nessa rodada. Acho que vai se complicar aí contra a Espanha e a Arábia Saudita vai pontuar. E aí a Arábia Saudita Japão. não, o Japão vai pontuar, perdão. E aí a Alemanha vai acabar dando um adeus precoce pela segunda Copa seguida. Pois é, Dela, esse lance desses cenários, né, que a gente tá vendo aí. E se o Neymar não voltar legal? E se o Neymar não voltar? E se de repente o Neymar voltar e tiver 100% e tal? O que você acha de tudo isso? Eu acredito que sem Neymar, sim, o Brasil perde força. Não acho que é melhor sem Neymar, muito pelo contrário, acho que perde força. Mas segue entre os favoritos, né? A França teve uma grande atuação contra a Austrália, mas é um time que vai sendo reconstruído agora pelo Deschamps. Se ele comparar com 2018, ele perdeu muita gente. Se ele comparar com o que ele desenhava um mês atrás, ele perdeu também muita gente. Na França, se você compara, por exemplo, os bancos do Brasil, da Inglaterra com o da França, a França, por todos esses desfalques que passou a ter, hoje é o banco menos fortalecido, é o banco mais fraco. Em Brasil e Inglaterra tem jogadores no banco de reservas que a França não tem mais, porque já precisou colocar no time titular devido aos cortes. Então, pela primeira rodada, pelo desenho da primeira rodada, eu acredito que o Brasil, se não for o grande favorito, está ali no G3 de favoritos para essa Copa. Eu acho que essa reconstrução da França pode dar alguma dificultada ainda no time, né, para o time ser realmente tão forte como foi em 2018, mas está também nesse grupo. Daí os outros dois, na minha opinião, está entre Inglaterra e Argentina. A Inglaterra, gostei bastante da estreia. O Jude Bellingham, o volante que marcou o primeiro gol contra o Irã, tem 19 anos, é candidataço à revelação da Copa do Mundo, joga muita bola, tem um elenco muito forte. Quando estava 4-0, o técnico Southgate fez 3 alterações, o time ainda buscou mais 2 gols. O Kane, o artilheiro da última Copa do Mundo, ele em 6 gols não marcou nenhum, mas participou de quase todas as jogadas e deu, enquanto esteve em campo, né, que ele foi substituído nesse momento que estava 4-1, mas ele deu 2 assistências. É um ataque, um time assim com um elenco muito forte. Então acho que a Inglaterra vai incomodar bastante e também não descarto a Argentina. Foi um resultado histórico para a história realmente de maiores zebras da Copa do Mundo em todos os tempos, o que aconteceu em Argentina e Arábia Saudita, mas até o empate entre Polônia e México manteve a Argentina muito viva. Eu não acredito que a Arábia Saudita vai fazer 100%, muito pelo contrário, contra a Polônia e México, e acho que se a Argentina se aligerar e ganhar do México, ela também ganha da Polônia e se classifica em segundo, no mínimo, talvez em primeiro. Só que daí tem um detalhe, se a Argentina passar em segundo, ela muda o caminho dela e só cruza com o Brasil, se o Brasil confirmar o primeiro, numa eventual final. Acho que é uma situação também a ser analisada. Sobre a Espanha, quero ver mais um jogo, quero ver ela eliminar a Alemanha no domingo, seria muito interessante, mas acho que assim, um elenco muito jovem, muito jovem. Acho que o mata-mata pode pesar contra o time da Espanha nesse... O Pedri, que tem 18 para 19 anos, o Gavi, que tem 18 para 19, vários outros que estão na primeira Copa do Mundo. Acho que o Luiz Henrique não vai ter a mesma coragem que teve contra a Costa Rica de colocar o Rodri como zagueiro, de mudar até uma ideia de jogo ali num jogo mais difícil. E aí, veio o Hexa ou o Cristian Toledo? Olha, eu vou lembrar que o Brasil teve uma situação mais dramática do que a possível perda do Neymar, né? O Brasil já foi campeão do mundo perdendo o Pelé no meio do campo da Copa. É verdade. Né? Então, se o Pelé, lógico, tem Garrincha, tem Didi, né? Não dá nem para comparar, mas se a gente é possível isso acontecer, é possível o Brasil ser campeão. O Brasil, para mim, na primeira prateleira da rodada estão Brasil e Espanha. Brasil por ter enfrentado o adversário mais difícil de todos os favoritos, e a Espanha por ter pego uma Costa Rica frágil, só que a Espanha fez o que muito time não faz.
Foi lá, meteu 7, não deixou a Costa Rica dar um chute no gol. Então, resolvido. Então, é uma atuação muito sólida. Inglaterra e França, eu vejo que ainda a França, pelo que o Robson lembrou, de ter ainda uma inconsistência por conta das ausências. E a Inglaterra, eu achei que tem uma defesa, às vezes, frágil demais. Por mais que Irã tenha vencido hoje Gales, uma seleção como a Inglaterra não pode tomar 2 gols do Irã. Acho que a diferença é muito grande para isso. Então eu boto eles um passo atrás de Brasil e Espanha. Mas aí estão 4. Ou a Argentina ou a Alemanha vai seguir na briga. Eu imagino que vai ser a Argentina. E assim, Bélgica não me agradou. Uruguai não me agradou. Portugal não me agradou. Então aqueles times, Dinamarca não me agradou. Todos esses times que estavam margeando essa possibilidade de lutar pela Copa do Mundo ficaram mais ou menos. Então o Brasil tem condições claras, continua sendo favorito, óbvio. Se era um favorito quase absoluto nas contas de todo mundo até ontem, com a lesão do Neymar, isso diminui um pouco o patamar do Brasil na escala de favoritismo. Beleza, Cristian Toledo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Vou te convidar para próximas aí, tudo bem? Eu tô aqui sempre, direto do meu estúdio /quarto. Beleza, esse é o Cristian Toledo, nosso convidado especial aqui para o podcast Show de Bola. Na segunda-feira tem Suíça, na sexta-feira tem Camarões e a gente volta aqui no podcast Show de Bola para conversar com você sobre Copa do Mundo. Robson De Lázari, Daniel Piva, muito obrigado, até a próxima, valeu!